Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de teatro, de música sertaneja, de mudança de carreira. Nossos convidados são Celso Poças Júnior, que é escritor, e ele largou uma carreira muito bem sucedida de economista para fazer o que sempre sonhou, que era escrever e editar livros. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, boa tarde. Nós estamos com o Dr. Fabiano Barcelos, que é cardiologista e que, em busca da qualidade de vida e de fazer uma medicina mais parecida com o que ele sempre gostou, ele decidiu virar empresário. Foi isso? É isso aí. Nós estamos com Armando Babaioff, que é ator, produtor, tradutor da peça Tão na Fazenda, que está no Teatro Oi Futuro, aqui no Rio de Janeiro. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. E também com Gustavo Gasparani, que é ator, diretor, autor do espetáculo Bem Sertanejo, que conta a história dessa música do interior do Brasil com Michel Teló. Prazer em tê-lo aqui, Gustavo. Prazer é meu. E estamos com a nossa querida Camila Abreu, que vai contar para vocês como vocês devem participar do programa de hoje. Camilinha, vamos lá. Olá, boa tarde, pessoal. Para participar é muito simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário. E se você já quiser ir participando, hoje a gente quer saber, você já pensou em largar tudo para correr atrás do seu sonho? Participe deixando o seu comentário nas nossas redes sociais. Maravilha, vamos começar. Só temos empreendedores hoje, é inacreditável. Todos eles são empreendedores de uma maneira ou de outra e são exemplos, cada um de um jeito. Vamos começar com Armando Babaioff, porque, Armando, olha só, existe um problema, isso é para o Gustavo também, para vocês menos porque é teatro. Em relação ao marketing que o teatro faz a respeito das peças. Eu vejo muito gente fingindo que a peça não é tão séria, não é tão violenta, não é tão horrorosa, não é tão terrível, não é tão dramática, para levar o público. E não dá certo muito, porque, na verdade, a pessoa chega lá, eu já vi espetáculos em que você diz, não, é engraçado, é ótimo, você vai lá, fica desesperado, porque é muito barra pesada. A sua peça é linda, maravilhosa, está fazendo um acesso, né? De público, graças. De crítica, realmente ele não pode reclamar de nada. Não. Olha, teve uma hora no começo, bem no começo, que eu disse, vai embora, garoto, não fica aí. Olha o spoiler. Isso não vai dar certo. Entendeu? Dentro de mim, eu disse assim, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. E como ele não ia embora, eu digo, tá bom, então ele vai ficar mesmo. E é exatamente o que eu disse, assim, não, se ele ficar, vai ser uma coisa muito barra pesada. E é barra pesada. Mas, enfim, o texto é lindo, tudo, enfim, pode falar. Que eu gostei muito da sua peça, ela é um sucesso, está fazendo sucesso, é bonita, você está ótimo, os atores também. Na verdade, eu como ator, como artista, eu estava um tempo procurando algum texto, porque justamente como artista, às vezes eu preciso dizer ao mundo o que eu penso do mundo. Essa é a minha maior urgência. Como eu não canto, como eu não pinto, teatro é o meu lugar. É de onde eu venho, é onde eu gosto de voltar, é minha casa. E eu estou nessa peça já há 3 anos produzindo esse espetáculo, tudo começou no meu quarto. Essa é a minha 3ª produção. Tá. Eu descobri esse texto, Tão na Fazenda. Tem um filme? Tem um filme, mas o filme é baseado na peça de teatro do Michel-Marc Bouchard, que é um franco-canadense de Quebec. E ele caiu no meu colo, esse texto. Um amigo falando de um filme do Xavier Dolan, eu falei que não tinha visto, e ele falou para mim que era baseado numa peça de teatro que ele tinha visto nos créditos finais. Na mesma hora eu cheguei em casa, comprei na Amazon, na internet, achei, li num tablet. Quando eu terminei de ler, liguei para o diretor e disse, Rodrigo, eu quero que você leia muito um texto que eu acabei de ler, eu estou arrebatado. Mandei para ele, ele me responde, eu não leio inglês. E aí começa a minha primeira pretensão como tradutor. Então foi essa. Eu traduzo para você. Eu vou traduzir para você entender o texto. Então essa foi a minha pretensão como tradutor. Não era uma pretensão além disso. Quando eu comecei a traduzir, resolvi escrever para o autor, até porque eu queria saber se o texto já tinha sido vendido para alguém no Brasil. Não tinha. Quando eu botei o ponto final no texto, eu já estava com os direitos autorais. Tá. Isso tem 3 anos. Eu achei que ele tinha vindo. Aí que vem essa coisa, que teatro tem dessas coisas, né, Gustavo? Teatro tem uma mágica que quando você fala assim, bom, tá tudo conspirando a favor, não vamos atrapalhar isso. Tá. E às vezes até quando as coisas querem atrapalhar, dão certo. Ano passado, eu fui para um festival, ainda sem o patrocínio da Oi, eu fui para um festival de cinema em Montreal, só que 2 dias antes de embarcar, eu recebo um e-mail do autor da peça dizendo que viu um cartaz com uma foto minha e meu nome, de um filme brasileiro que ia participar do festival. E ele perguntou, é você? Você vem?
2 dias depois eu estava almoçando com ele em Montreal. Muito bom isso. E aí ele resolveu vir para o Brasil. E na semana de estreia, quando ele estava aqui, esse mesmo texto, ele estava estreando, descontando o fuso horário, em Kiev, na Ucrânia, Berlim, Rio de Janeiro e Caracas. Isso para você entender a urgência e a necessidade de se falar sobre aquilo que é falado no palco. A peça fala sobre homofobia, mas a homofobia, na verdade, é um traço de um personagem que gera toda a discussão da peça. E fala de outras coisas além disso. Fala sobre uma questão familiar, sobre uma mãe, sobre uma família, sobre um rapaz que decide ficar e não ir embora daquela fazenda, porque ele precisa descobrir, na verdade, quem é esse morto, esse namorado que faleceu. A peça começa com o Tom, né? Tom na fazenda, chegando na fazenda e encontrando a sua sogra, e ele percebe que ela, na verdade, não faz a menor ideia de quem ele é. E aí ela vira para ele e fala, então amanhã, você, já que fala tão bem, você vai dizer algumas palavras bonitas no velório para as pessoas acharem que meu filho era uma pessoa importante. Não é que ela não sabe quem você é, ela não sabe que o filho dela é homossexual. Sim, não, mas ela não faz também a menor ideia de quem é aquele homem parado na frente dela. Nunca ouviu falar. Naquele rapaz que está crente que ia ser recebido como o namorado do filho dela e que ia ser muito bem tratado. E aí ele resolve ficar nessa fazenda e há uma transferência muito louca, né? Porque a mãe, vê nele o filho morto, ele vê no irmão, que ele não sabia que existia, a figura do namorado morto, e o irmão vê nele o irmão morto. Então... Esse ator, o Gustavo, né? Ele é seu colega? Gustavo fez Martins Pena comigo. Eu sou filho da fez Martins Pena. Penas e essa Unirio, escola que né? todo ano tá para terminar, tá para acabar, porque o Estado não repassa dinheiro para a escola. A gente já aproveita e já fala disso também, se quiser. Não é só... A escola mais antiga de teatro da América Latina, sucateada. Hoje, de tarde, teve uma manifestação nas escadarias do Municipal porque os músicos estão sem receber há 3 meses. Quer dizer, o negócio está barra pesada. Está barra pesadíssima. Para levar alimentos. Olha só isso. Está barra pesadíssima. É a prefeitura anterior que não paga o fomento 2016, 2017? É o prefeito atual que nem responde sobre isso? No final da peça ele vai lá com cartazinho. Lógico, a gente tem que falar pague sobre o fomento, isso. assim. É um absurdo isso. Porque não é só a gente que não recebe dinheiro, claro não. Que não. É uma cidade que deixa de receber mais de 8.000 apresentações de teatro, música e várias coisas. Esquecem que... o povo esquece. Não, eu acho que os políticos não entendem, acho que teatro... é arte, é brincadeira. Não entendem que é uma cadeia econômica que emprega pessoas. Eu acho que eles sabem, muito grande. Sim, acho que eles né? sabem, sim. Enfim, aí eu tive a felicidade de conseguir esse patrocínio da Oi, e mesmo assim eu não deixo de falar do fomento, porque eu acho que é importante para a nossa cidade, para a classe, para a população, para eles saberem o que está acontecendo. Mas aí você está falando do Gustavo, que o Gustavo foi seu colega, Gustavo foi meu colega e da você já Martins trabalharam Pena, juntos. e nós fizemos um espetáculo. Quando a gente terminou a Martins Pena, a gente queria muito fazer teatro, a gente não sabia o quê, e a gente resolveu enfrentar essa coisa louca chamada produção. Nós abrimos uma produtora, a BGV, Armando Babaioff e Gustavo Vaz, que de criatividade a gente teve, e produzimos nosso primeiro espetáculo, que foi o Na Solidão dos Campos de Algodão, em 2009, nos Correios. E foi uma empreitada muito louca, porque a gente tinha uma verba reduzidíssima e nós fizemos um espetáculo que, na época, foi muito falado. Ele acontecia ao ar livre, um texto de um autor já falecido contemporâneo francês chamado Bernard-Marie Coltès, que falava sobre a questão do desejo, o existencialismo, e ela acontecia nos Jardins dos Correios. Tá, mas volta para a tua peça de hoje, senão a gente fala menos dela. É porque ela é muito importante. Tem todo um cenário que é complicado. Você quer dar a ficha técnica que você depois vai esquecer? A atriz que faz a mãe é ótima também. É ótima, é uma das melhores atrizes desse país, chamada Kelsey Gard. Você não achou também, Gustavo? Eu não vi, eu vou ver domingo. Ver. Não vou. Vai domingo. Vocês precisam ver, está muito bonito. A direção é do Rodrigo Portela, que a gente já tem essa parceria há muitos anos. Nós, na época da Martins Pena, eu fazia parte de uma companhia na qual o Rodrigo era o diretor. Tá. E quando eu li esse texto pela primeira vez, em inglês ainda, eu já sabia que era o Rodrigo que ia dirigir essa peça. E quando os personagens apareciam, ele na minha cabeça já eram a Kelsey Gard, o Gustavo Vaz e Camila Anhari. Gente, a Camila Sotrará, ela está é um poço de água fresca assim no meio daquele espetáculo, porque está muito, muito agradável quando ela aparece depois de 1 hora de cena. 1h30. É 1h30 que ela aparece. Então, ela fica na coxia. Deixa eu chamar o VT para a gente ver um pedacinho, que a gente consegue, pelo menos, imaginar. Vamos lá, Emília. A gente pode chamar ele de bundinha de neném. Legal. Legal, eu descobri, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tô um pouco.
Ô, Tom! Me diz uma coisa. Ok, a gente mudou de assunto, é isso? Por que você tá vivo se você não pode dar a vida? Francis, por favor, me dá só um minutinho. Eu tava aqui pensando nisso, quando você foi embora, não vai sobrar nada. Ok, Francis, é um ponto de vista. Seu suco não serve pra nada. Você falou suco mesmo, né? Qual é a sua utilidade na vida, Tom, hein? Desde quando rasgar rostos de pessoas é uma missão? Cala essa sua boca. Foi até ótimo ter passado essa cena, porque aí me lembrou exatamente a sensação que eu fiquei, é que não é sobre homofobia, não é sobre relações homossexuais, não é sobre um caso de amor, é sobre uma violência desmedida que pessoas reprimidas podem se deixar sofrer. É como se... Porque o personagem do Armando, como ele é um homossexual e que ele é muito massacrado pela vida, pela sociedade, na verdade, quando ele está num ambiente reacionário e ruim, ele se deixa. E aí você tem vontade de ir embora, de dizer para ele, você não tem vontade de ir embora, assim, vai embora, garoto. Sai daqui, não se deixa isso. E não é, e você sabe que é uma coisa, eu estou te falando isso porque me fez revivenciar situações femininas. Não, mas é cada Entendeu? pessoa Não tem é uma uma coisa, experiência. não está ligada ao homossexual, está ligada a qualquer A existência. minoria, qualquer Sim. pessoa, não Nossa, é não? mas isso que você está falando é uma coisa muito bacana. E é por isso que é bacana esse Isso espetáculo. é muito legal, porque a gente consegue comunicar de adolescentes e estudantes de teatro Com que vão certeza. assistir a minha mãe que está sentada na plateia e que acha que aquele espetáculo, na verdade, está falando de uma coisa e quando ela é pega de surpresa, ela fala assim, não é isso. A sexualidade é um ponto é um start, né? Como É eu falei, qualquer coisa. É qualquer coisa para falar de outras coisas. As relações, elas são muito pungentes. Cara. E eu acho muito bacana porque a gente faz essa peça na lama. E essa lama, que é uma lama na qual a gente não contracena com ela, é uma lama que é esse acúmulo de coisas que a gente vive. É essa lama na qual a gente está introjetada, essa lama de Não, preconceito. aí começa aquela coisa de ator, né? Porque ator é inteiramente maluco. Eles gostam dessas coisas. Eles gostam de construir um cenário que enche de terra, depois joga água para ficar bem, e depois eles entram, eles brigam Deixa e a gente, dançam. né? Deixa a né? Entendeu? E se socam. Não, mas entendeu? é porque Aí, a experiência ela é você vai única para ficando cada um. cansado. A experiência é única para cada um. A gente não tem cenário algum. Cada um vivencia a sua própria fazenda. Você consegue enxergar a fazenda que você tem na sua referência de infância, na sua juventude. Um amigo meu que foi assistir o espetáculo falou, eu consegui sentir cheiro de bosta de vaca. Oh. E isso não tem na peça. não tem cheiros. Não tem Ele via isso. Porque é uma relação de dependência desses personagens. O cenário da Aurora dos Campos, que dispensa a apresentação, a luz do Tomás Ribas, preparação da Lu Brits, preparação corporal, a coreografia do Tony Rodrigues, que foi super importante pra gente, porque sem o bonito Tony, quando vocês dançam. a gente É não muito bonito. conseguiria fazer metade daquilo que a gente faz. E eu estou trabalhando com essa ficha técnica, é a mesma ficha técnica de 3 anos atrás. Isso é muito, É muito improvável, raro, né? é muito raro de acontecer. Tem uma trilha sonora lindíssima. Do Marcelo H. Que eu vou falar uma coisa para você. Lindíssima. É difícil a gente conseguir reunir ter esse mesmo grupo unido do início até o final. O Marcelo H., que fez a trilha sonora, que é meu sócio numa festa, eu ainda tenho uma festa, a pessoa é tão maluca que ela tem uma festa ainda. O Marcelo H., ele foi em todos os ensaios. Ele, como criador da trilha sonora do espetáculo, ele improvisava com os atores improvisando no ensaio. Isso é muito raro de acontecer. Milena Monteiro é minha melhor amiga da faculdade. Eu chamei ela, vem cá, quero que você me ajude a produzir. Não pense você que esse empreendedorismo é uma coisa que eu estou aprendendo dando a cara a tapa mesmo. Ah, mas todos vocês. E acho né? isso, eu acho isso muito importante, porque é a minha necessidade. Eu preciso falar sobre isso nesse momento, onde a gente vê que as minorias elas estão bastante à margem de uma forma como a gente nunca viu, onde se está discutindo tanto essa questão, seja ela da sexualidade, seja ela da questão feminina, seja ela da questão do transgênero, não importa, ou inclusive a sua própria verdade, a dificuldade de você ser quem você realmente é muito difícil. É. E a dificuldade que você tem de falar sobre isso, porque o espetáculo também fala disso, da inabilidade do ser humano de falar, porque ele poderia desde o princípio ter chegado para aquela mulher e ter falado, eu era o É bonitinho, né? Essa coisa do texto, eu não sei se é o texto que impõe que você chegue e você faz um diálogo com
o seu namorado na frente dela. E fica bonitinho, porque você não me disse que ela era assim, você não me falou. E fica bonito o teu pensamento ali, a gente acompanhando. Agora, é uma loucura, porque essa peça ela é feita no Canadá e a gente sabe que o Canadá é um país dos mais liberais, dos mais abertos, de onde tem uma mente mais... E tem uma coisa tão reacionária, fica aqui perfeito. Não, mas Ele é realmente universal nesse sentido, né? Quando uma peça escrita nos confins de uma fazenda em Quebec, ela é universal, ela consegue ser traduzida aqui. Mas o autor escreveu essa peça para um amigo dele que viveu essa situação. Tá, obviamente. Ele perdeu um amigo e o marido do amigo, quando foi entender quem era a família, percebeu não, ele vivenciou isso. Exatamente. A família não sabia nada. Nada. É muito interessante, gente, não deixa em dia, não. Deixa eu passar, então, não vou passar para o Gustavo, não, porque senão vai perder a graça, teatro com teatro. Tá bom. Não pode. Vamos lá, Fabiano, vamos para a medicina. Vamos para a medicina. Aí você estudou no Santo Agostinho, aí era ótimo aluno, aí passou para medicina, e aí era isso que você queria ser? Era isso que eu queria ser. Especificamente cardiologista. Por quê? É incrível a história porque eu conheci uma medicina vinda do meu tio, né? Meu tio, infelizmente, já falecido. Na década de 90, eu acompanhava meu tio, eu via como é que era a medicina, eu conhecia a medicina por ele. E ele era cardiologista. E eu me apaixonei por uma medicina que naquela época as pessoas diziam que era medicina humana. Mas ele era clínico, ele não era cirurgião? Ele era clínico. Tá. Então eu frequentava o consultório dele, eu via ele atendendo. Uma das coisas que eu mais achava incrível é que ele ficava com os pacientes... 80% dos pacientes do cardiologista são mulheres idosas, né? Oba. Então, pois é. E aí ele ficava 1h30 com os pacientes na sala e os pacientes às vezes saíam da sala dele sem nenhuma prescrição, com um sorrisão no rosto e passava pela onde eu estava, ali na recepção, e falava que o meu tio era o melhor médico do mundo. Então eu me envolvi por isso. Me apaixonei. Gente, você sabe por que eram as mulheres idosas, né? Porque os homens já tinham morrido. Homem não se cuida muito, né? Impressionante. Na medicina eu aprendi isso. Mulher se cuida muito mais que um homem. É esquisito, né? Ainda tem um preconceito muito com os cuidados do homem, da urologia, que o homem não vai e a mulher desde menina vai no ginecologista. Existe esse preconceito. Então, essa questão da lama é incrível, porque o preconceito vai para tudo quanto é lado, né? E eu comecei, e eu via, conversando com meu tio, como assim ser o melhor médico do mundo? Que ela falava que o meu tio era o melhor médico do mundo e ela não saía com nenhum papelzinho dali. E o meu tio me ensinou uma medicina que às vezes o paciente ia lá para conversar com ele, sabe? Para trocar uma ideia, para ouvir e conversar. Muitas das senhorinhas já tinham perdido o esposo, então ia para lá para poder bater papo. Pagava a consulta para bater papo. E meu tio sabia a ficha dela inteira. Medicina humana, sabe? E eu me encantei por isso. Então eu fui fazer essa medicina e quando eu me formei eu não encontrei essa medicina. Né? Aquela consulta de 5 minutos, que você tira um paciente e bota outro, que o plano de saúde te paga super mal quando paga. Então eu comecei a me deparar com uma medicina pela qual eu não tinha me apaixonado. Eu não tinha tempo, a gente leva 5 minutos só para botar uma senhora sentada, né? E eu não conseguia atender um paciente de 5 minutos. Então eu comecei a me desgastar com a medicina que eu estava tendo. E aí eu comecei a ter que procurar plantão noturno para poder ganhar dinheiro, porque médico também paga a conta, claro, né? Então, a minha vida estava assim, eu saía de casa segunda-feira de manhã, eu fiz MBA em gestão hospitalar, então eu trabalhava como gestor 40 horas semanais e segunda, terça e quarta eu dava plantão noturno para ter o retorno financeiro. Então, eu saía de casa segunda, voltava quinta. Dormia 3 noites seguidas longe de casa, já com o esposo em casa. Eu brincava com ela, eu tinha dinheiro para ser pai, mas eu não podia ser pai, porque eu não tinha tempo para poder ser pai. Agora já é? Não, mas agora o planejamento já está para isso, agora já dá para pensar nisso. Mas e aí, é incrível assim como a gente se acomoda, né? Principalmente quando o lado financeiro está muito bem. Eu estava com um sucesso financeiro muito, muito bacana. Eu estava no auge da minha carreira, trabalhando em bons hospitais. Só que eu não tinha paixão, não tinha aquela levantar segunda-feira e ir apaixonado pelo que você ia fazer. E aí a decisão de mudança, infelizmente, a decisão de mudança foi o falecimento de um amigo meu. Eu perdi um amigo meu com 30 anos, médico, Caramba. Cardiologista, infartou. Acabou a vida dele com 30 anos de idade. Era um colega que só pensava em dinheiro. Era um colega que dava plantão atrás de plantão só para ficar... O objetivo dele era ficar milionário aos 40. Então, ele saía de um plantão, ia para outro, fumava, estressado, acima do peso, não fazia atividade física. A vida dele era ganhar dinheiro, né? E com 30 anos faleceu, deixou todo o dinheiro aqui
no nosso plano terrestre e eu voltei aquele dia para casa decidido que eu não queria aquilo para minha vida. Decidido que eu tenho que ir em busca da minha felicidade, eu tenho que fazer o que eu quero. Só que o que eu gostava na medicina não dava dinheiro naquele momento. Essa decisão foi há 4 anos atrás. E aí eu fui apresentado para o mundo empreendedor, né? E o mundo empreendedor que eu fui apresentado era um mundo empreendedor, que hoje eu trabalho com venda direta, com marketing de relacionamento, era um mundo que eu conseguia trabalhar paralelo à medicina. Tá. Então eu não tinha aquele negócio ou um ou outro. Eu conseguia trabalhar com os dois, né? E hoje, depois de 4 anos, eu me vejo um médico muito melhor do que eu era antes. O que é esse? Qual é o marketing? O que você estava vendendo? Vamos lá. É legal até para a gente poder educar, né? Eu criei um canal no YouTube, entrando muito para esse lado de mídia social, onde eu tento educar as pessoas de que existe vida fora do tradicional. Tá. Principalmente para colegas meus médicos. Você fala assim, vamos conversar sobre o assunto diferente da medicina, o cara já... Existe vida fora do tradicional, existe um mundo empreendedor e a vida é maravilhosa quando você está fazendo o que você gosta. Eu fui apresentado para um mundo que era o marketing de relacionamento, que eu não conhecia, e que, para resumir, era quando você tem um produto de qualidade muito bom, ao invés de ir para a TV, para um ator falar, ela vai para a boca da população e a população indica um para o outro. Tá. Então se torna muito mais barato para a empresa e muito mais rentável para o ser humano comum que faz a propaganda boca a boca. Tá. Então você ganha de 2 maneiras. Uma, vendendo muito a ideia. Hoje a venda é toda feita por e-commerce, né? Tudo pela internet. Hoje você não é mais que nem antigamente. Tudo internet. Então a gente ganha por isso e a gente ganha por desenvolver pessoas. Então as pessoas que querem algo a mais, vir trabalhar, a gente ganha por desenvolver essa pessoa. Essa pessoa ficar boa. Eu não entendi muito não, Fabiano. Me dá um exemplo mais concreto. Vamos lá. Se você entra numa empresa, por exemplo, né? Em que uma pessoa, um chefe de uma empresa, manda um funcionário antigo treinar o funcionário novo porque ele tem que saber o que fazer ali dentro. O funcionário antigo não ganha nada para isso. Ele simplesmente é obrigado a fazer aquilo. Dentro do nosso negócio, a gente treina, por exemplo, você vem trabalhar com a gente, eu vou te treinar como falar do produto que a gente tem na mão, como abordar, como fazer uma venda, como você poder... Qual é a qualidade envolvida naquilo, como reconhecer naquela pessoa o que ela quer. Porque se eu te torno um profissional muito bom dentro da minha rede... Você vai falar muito bem do produto aí fora, você vai alavancar muita venda do produto aí fora e nós dois vamos ganhar. Você porque está falando muito bem e eu porque desenvolvi uma pessoa que dá muito lucro para a empresa. Mas uma coisa, você aprendeu isso? Aprendi isso. Com Olha que gente, loucura, com pessoas, com treinamento? Com treinamento em que você não paga nada para isso. Oratória, falar em público, desenvolvimento pessoal, leitura, educação financeira, psicologia. Porque... Um curso de vendas muito bem feito. Um curso de empreendedorismo. De empreendedorismo. Porque engloba tudo. Eu falo assim, eu cresci como ser humano em 4 anos que eu estou nessa indústria, muito mais do que a minha vida inteira. Hoje eu tenho 37, então o meu desenvolvimento pessoal no mundo empreendedor foi tão grande e principalmente, porque hoje eu luto muito por isso, principalmente para poder mostrar para as pessoas, cara, você pode... fazer tudo o que você quer. Quer dizer, na verdade, o que você gostava no seu tio era a relação com as pessoas. Relação humana. E, na verdade, você foi descobrir que o teu trabalho é relação com as pessoas. É isso? Além disso, né, a gente consegue impactar positivamente a vida das pessoas. Só para te dar um exemplo. Às vezes, você não sabe o que você quer. Então você está muito bem... Às vezes não, né? 90% das pessoas, 90% do tempo não sabem o que querem, né? A zona de conforto que eu falo, principalmente para colegas meus. Você hoje é médico, a sociedade te acha incrível, você é doutor, você veste branco, você ajuda, você ganha muito bem. Então você está na tua zona de conforto. E muitas vezes você vai conversar com o médico, o sonho do cara era escrever um livro. E o cara não tem tempo para escrever. Ou o sonho do cara era poder passar mais tempo com os filhos. E ele está num plantão louco, para um plantão para outro, e ele não vê a vida passar. Então, a forma como a gente desenvolve o nosso negócio, por ser um negócio muito flexível de horário, muito celular na mão, eu faço meu negócio onde eu quero, além disso, de dinheiro e tudo, que eu vislumbro uma coisa muito maior, é poder mostrar para a pessoa que sim, ela pode. Você é economista, você é engenheiro, você é médico, mas você pode começar a fazer algo diferente dentro do mundo empreendedor para você vislumbrar um futuro muito melhor para você. E aí, voltando para a minha história... Eu, no meu primeiro 1 ano e meio, como médico... Então, peraí, deixa eu fazer um intervalo. Vamos lá. Tem uma menina em São Paulo que faz isso. Ela ensinava você a confiar no seu sonho. Eu preciso me lembrar dela. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Tá? O Sem Censura continua aqui.
Hoje o Sem Censura está falando de música sertaneja, de teatro e de empreendedorismo. Bom, vamos, Camila? Olha, pelo Facebook, o Leandro Salles comentou: fazer o que gosta não dá dinheiro, salve raríssimas exceções. A Márcia Vieira também fez um comentário: na maioria das vezes não somos o que idealizamos, e sim o que conseguimos ser. Mudando um pouco de assunto para a peça, pelo Twitter, Atelier comentou: a peça é ótima, uma porrada que a gente não sente passar. Senti falta das músicas e a dança de uma sensualidade inacreditável. Tá dando spoiler. Ai, ele. desculpa. Tá dando spoiler. Ai, meu Tá dando Deus. spoiler. Me desculpe, a gente ia dizer que ele fica daquele jeito, mas a gente não vai dizer, para não dar spoiler. Olha, o Bruno, só para completar, o Bruno Olha só, Borges... gente, ele aparece em peças íntimas, muito bonitinho. Só para as fãs que acham ele gato, entendeu? Também tem isso. Vamos Desculpe, todos assistir a vai. peça. O Bruno Borges comentou: Fabiana é com certeza um espelho de procurar sonhos e lutar por eles. São esses comentários. Vamos lá, deixa eu só acabar com o Armando sobre o serviço da peça, porque está acabando a peça. A gente termina a temporada esse domingo, dia 14 de maio. Então a gente fica esse quinta, sexta, sábado e domingo, às 8 horas, no Oi Futuro do Flamengo. Ok, e a gente depois vai procurar nos jornais. E a gente vai para outro onde é lugar, que você vai certamente. estar. Vamos lá então, Fabiano. Estávamos lá em 1 ano e meio que você tinha conseguido. Depois que Isso, você... Então, a minha decisão já tinha sido tomada, né? De poder correr atrás de alguma coisa, não sabia o que. Foi me apresentado essa indústria, esse modelo de negócio. Eu te confesso que você entra num mundo novo, fora da tua zona de conforto, dá medo. Então, todo empreendedor no início dá medo, né, de fazer. Você erra, você fracassa e você aprende com seus erros. Então, sim, é um mundo obscuro, né? A gente aprende com a vida e foi assim que você foi aprendido, que a gente já aprendeu. Não tem ainda uma faculdade de empreendedorismo, né? Então você vai muito na vida. Eu tinha ainda a base da medicina, então eu poderia, né? A medicina, ela te dá essa flexibilidade também. Você faz um plantão aqui, um plantão ali, e você consegue se jogar num mundo paralelo. 1 ano e meio que eu digo que eu tive menos tempo do que eu gostaria de ter. Tá. Porque, como a decisão tomada, eu tinha livre na minha vida quinta-noite, sexta-noite, sábado e domingo, que servia para eu descansar. Porque a semana já ia começar aquela loucura toda, né? E nesse 1 ano e meio inicial do empreendedorismo em paralelo à medicina, eu não tinha nem final de semana. Então, nessa época, as pessoas apontam o dedo, te criticam e te falam: você é louco. Se você já não tinha tempo, imagina agora, né? Então, o empreendedor é aquele cara que enxerga além da curva. É o cara que olha sem ninguém consegue enxergar o que você está tendo, que é o que a gente chama a visão além do alcance. Tá. Né? O teu sonho está lá. Mas você se deu um prazo, pelo menos. Eu não me dei prazo. Eu vou ficar aqui 2 anos para ver o que acontece. Eu me apaixonei pelo processo. Então você sabia que isso era o teu caminho mesmo. Porque muito mais do que isso, né, eu queria fazer a medicina que meu time ensinou. Então eu não aceitava fazer a medicina que eu estava fazendo. Eu cheguei a um ponto em que paciente entrava na minha sala para eu atender, sei lá, uma dor de barriga, que não era a minha especialidade, e eu, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou enganando o paciente e a mim. Não é essa medicina que eu aprendi, que eu jurei, né? Então, o meu objetivo era muito maior do que simplesmente buscar algo que me desse dinheiro. Era uma busca de uma medicina por prazer, uma medicina por hobby. De eu sentar no consultório e falar: cara, eu fico aqui 1 hora, 2, 3 horas se precisar. Não precisar do dinheiro da medicina. Tá. E me apaixonei por pelo meu plano B. Né? Porque nesse meu plano B, eu realmente consegui ver que eu podia impactar a vida de outras pessoas. Hoje, por exemplo, eu faço palestras para 2, 3 mil pessoas, onde você pega o microfone e você fala o que você quiser. Então, ali você começa a abrir a cabeça das pessoas com argumentos. Eu não sou muito cara ligado a ficar berrando, a nada, eu gosto de argumentar. Então, com argumentos, eu consigo mostrar para você, cara, sim, você é médico, mas você pode fazer tua medicina... Basicamente é para médicos. O teu público é um público Não, o público é para qualquer um. Eu trabalho com procuradores, eu trabalho com engenheiros, arquitetos, escritores, atores, pra caramba trabalhando comigo. Hoje a empresa trabalha com um produto que é voltado para o anti-envelhecimento, então todo mundo quer consumir o produto. Então, ali, basicamente, eu não fico, venha trabalhar comigo. Não, e isso eu fiz no meu canal. O meu principal razão de eu hoje pegar o microfone, de eu hoje trabalhar com isso, é mostrar para você que sim, existe uma vida que você pode ter muito mais prazer do que a atual. E que o dinheiro vai vir de uma consequência. Então, até pelo comentário, né, não existe fazer o que você gosta e ganhar muito bem. Meu Deus, existe muito, muito. Eu consigo hoje trabalhar no que eu gosto e ser muito bem remunerado.
graças De a qualquer Deus. maneira, a felicidade é o que importa, ou não? Total. Para mim, é o objetivo maior. Quer dizer, ninguém está querendo que a gente fique debaixo da ponte feliz, porque isso não existe mais. Não, que equilíbrio sempre, né? É. Equilíbrio sempre. Mas muito maior do que a tua felicidade é você poder mostrar, é você poder receber um abraço, uma gratidão de algo que você falou ou algum vídeo que você fez e que a pessoa vira para você e fala assim, nossa, obrigado por você ter falado aquilo. O direcionamento da minha vida foi, sei lá, mudei 3, 4 graus e fez todo sentido para mim por algo que você disse. Então isso para mim é a maior razão. E você acha realmente que essa história que você está dizendo, que a medicina ficou quase um prazer extraordinário, quase um hobby, ela sumiu tanto assim da sua vida? 5% hoje do meu tempo é na medicina. Eu gosto de uma parte da medicina que nunca deu dinheiro, Tá. que não tem residência ainda disso, principalmente no Rio de Janeiro, que é hipertensão de difícil controle. É uma pessoa que tem pressão alta e que tem dificuldade de controlar, Tá. né? Na hipertensão, a pressão de um ser humano ela aumenta muitas vezes por um momento que ela está vivendo. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam no meu consultório tomando um remédio que não são hipertensos, mas porque foram num médico qualquer e naquele momento ela tinha brigado com o cônjuge dela, aumentou a pressão, foi procurar um médico. O médico deu remédio para ela, sem perguntar o que aconteceu, sem perguntar se ela tem alergia ou não. E aí ela começa a tomar um remédio que ela não precisava, a pressão cai, e ela vai no meu consultório e pelo simples fato de um médico não ter conversado com a pessoa, sabe? Então, essa medicina que eu faço hoje, sei lá, eu acho que eu sou um médico melhor por causa disso. Muitas vezes converso mais do que prescrevo. Maravilha, você está mais parecido com seu tio. Graças a Deus. A primeira consulta que eu dei parecida com ele, eu caí em lágrimas lá, realizei meu sonho com 37 anos de idade. Que coisa boa, né? Muito não? bom, graças a Então Deus. você dá palestras, inclusive, sobre esse teu percurso? Sim, hoje eu tenho um canal que eu Fabiano Barcelos, Dr. Fabiano Barcelos, que é o meu canal lá, em que eu falo muito desse mundo. Hoje as minhas palestras são muito voltadas para a empresa que eu represento, né? Que as pessoas vão lá para conhecer o que é, que Claro, mundo claro. novo é esse. E a gente acaba falando em forma de treinamento de uma coisa muito maior, que é a vida fora do tradicional, que a gente fala para as Maravilha, pessoas. né? Você é tão novo e já conseguiu tanta coisa. Graças a Deus. Celso, agora você vai ter que contar. Você Vamos está lá. disputando aí, hein? Olha Olha, só. Vera, eu estava escutando o Fabiano e vendo quanta coisa em comum, né? É mesmo? Embora me parece que ele conseguiu fazer a coisa um pouco mais de forma gradual. E segundo, ele ainda mantém um pé na segurança, vamos dizer assim. Ou manteve um pé na segurança por algum tempo. A financeira da Né? Segurança medicina não tem mais, mas... Isso. E eu precisei realmente fazer uma ruptura mais drástica. Você de origem, você é economista. Eu sou economista, sou pós-graduado em marketing. E eu trabalhei 32 anos com navios, com comércio exterior, com carga marítima, né? Uma coisa completamente... E eu era o escritor de final de semana, aquele clássico... Você fazia, inclusive, oficina, essas coisas todas? Estudei um bocado, fiz treinamento. E minha paixão é escrever livros de suspense. E tentei, em algum momento, esse meio termo, Fabiano, de ficar com o pé um pouco numa editora, microempresa e escritor e continuar meu trabalho de navegação. Não consegui, eu era gerente geral de operações e não havia como focar em duas coisas. E aí eu fiz o seguinte, as pessoas me perguntam, Vera, se eu fiz de forma planejada, e eu acabo rindo. Eu respondo sim e não. Eu planejei em algum momento que até o ano de 2021 eu largaria tudo para ser um escritor profissional. E no ano passado aconteceu uma coisa até emocional. Era o ano que eu planejei me dedicar ao treinamento. E eu busquei 2 tipos de treinamento. O primeiro, para ser um escritor melhor, um escritor profissional, técnicas de escrita, construção de personagens e diálogos e aquela história da trajetória do herói e do anti-herói. Eu fui tentar evoluir como escritor. E, paralelamente, eu fui aprender o que um pequeno editor precisa saber para fazer ou saber contratar, pelo menos, diagramação, preparação de texto, projeto gráfico e como falar com um capista. Fiz uma série de cursos excelentes na Unesp, na PUC, curso à distância, curso online. Mas aconteceu o seguinte, eu caí numa armadilha sentimental, né? Essa imersão no mundo editorial tomou conta da minha alma, assim, de uma forma em que eu falei, não tem como esperar mais 4, 5 anos, quando eu tiver dinheiro. Eu falava assim, quando eu tiver tanto de dinheiro, quando meus filhos estiverem formados. E ano passado eu falei, não,
eu fiz 50 anos em junho do ano passado e eu falei 50 anos é uma data. idade simbólica, emblemática, é agora. Não quero saber se o dinheiro dá. Como você falou, embaixo da ponte eu não vou, mas se eu tiver que chegar perto da ponte, não vai Você ter problema. esperou muito, ele daí tinha nem 35, tinha 30 e pouco. É. E hoje, às vezes, Fabiana, eu me pergunto, pô, por que eu não fiz um pouco antes? Né? Por que eu não arrisquei que mais ótimo. ainda? E eu estou muito feliz. Não é fácil. Mas aí conta porque o pedaço agora Não, é que é o negócio. E aí eu fiz você o foi lá e seguinte, pediu demissão. Isso, e as pessoas até demoraram a acreditar o que você passou. A tua que você, mulher chorou 3 que você semanas. relatou. Os seus filhos e meu papai chefe- se enlouqueceu. Os meus filhos sabiam do meu plano para dali a alguns anos. E eu falei assim, ó, não vai dar para esperar. Vamos ter uma cota de sacrifício, meu padrão vai mudar. Mas eles não estamos juntos, o que a gente pode fazer? Minha filha estuda publicidade e estava procurando um estágio. Eu falei, já encontrou. E acabou que foi uma união perfeita, porque ela cuida das redes sociais, as redes sociais são muito importantes. Eu acho que o Fabiano sabe isso melhor do que todos nós, talvez. O empreendedor hoje, principalmente pequeno como eu, ele tem duas ferramentas da atualidade são muito importantes. A primeira, as redes sociais, que permitem ao pequeno aparecer. Se ele tiver um mínimo de inteligência e qualidade no seu produto, ele consegue aparecer. E segundo, essa multicanalidade, né? Que antes você tinha um livro basicamente na livraria. E hoje você tem a livraria tradicional, você tem a livraria online, você tem o livro digital, a conversão para o EPUB, e meus livros estão em 22 livrarias digitais nesse momento. E você tem feiras e eventos, você tem os locais alternativos de venda, que é uma coisa que eu estou experimentando muito, é muito interessante. Eu num determinado momento, eu fui no bairro que eu frequento muito em Niterói, em São Francisco. Você é niteroiense? Sou niteroiense. Total, assim. Sou bairrista. Tem Niterói em todos os livros. Minha editora chama-se Itapuca, né? Pois que é, eu busquei eu não um sabia. nome simbólico. Eu pensei o seguinte, eu sou nascido e criado em Niterói. Eu tenho uma marca, né? Alguns escritores fazem isso, Ken Bruin faz isso, o Joe Nesbo faz isso, alguns brasileiros fazem isso, de ter a sua cidade presente em todos os livros. Então, esse livro, por exemplo, A Farsa de Ártemis, que foi lançado, pela trama dele, pelo pano de fundo dele, ele obrigatoriamente tem muitas passagens na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu coloquei um personagem em Niterói, esse personagem tem que aparecer num determinado momento. Então, todos os meus livros que eu escrevi, que estou escrevendo, tem Niterói e tem Rio de Janeiro. Não, mas outra coisa, pelo que eu li, por exemplo, o primeiro, que é o físico brasileiro que está na Alemanha durante a Guerra. Depois você também tem Vaticano, você tem Estados Unidos. Isso. São lugares que você conhece. Alguns deles. O Vaticano eu estive lá, por um acaso, como turista. Sim, pois é, mas não fez parte da tua vida ao longo desses 50 anos viajar? Não, eu viajei muitas vezes à Alemanha a trabalho, pelo meu trabalho Tá. em navegação. Então, mas eu, por exemplo, por algum motivo, eu nunca fui a Berlim. Mas aquele livro ele é muito passado em Berlim, ele é obrigatoriamente passado em Berlim. Você queria uma coisa assim? É, então. porque são dois irmãos brasileiros, em que um está na Alemanha, ele é um físico trabalhando na tentativa alemã de fazer a bomba atômica durante a guerra, e num determinado momento ele precisa de ajuda, ele resolve mudar, ele precisa fugir, e a única esperança dele é o irmão que estava no Brasil, que era a única pessoa para quem ele podia se corresponder. Então há uma trama de espionagem no livro, na tentativa do irmão que está em Niterói, de ajudar o físico que está na Alemanha. Eu acho, como todos nós achamos, na medida que a gente está nesse meio, que não existe nada melhor do que uma história bem contada. Isso. A gente vive de contar histórias e de ouvir histórias, né? Você tinha... porque o primeiro livro é sempre mais complicado, como a primeira peça e tal. Você tinha essa historinha que você foi elaborando ao longo do tempo. Os outros aí você já estava mais confiante, saiu inventando direto? Não, eu acho assim, como você falou, a gente tem que, e como o Fabiano disse, a gente tem que saber, ele se apaixonou, eu já estava apaixonado. E eu acho que existem os escritores, Vera, que são os artistas da língua,
né, que conseguem, um livro do Saramago, do Humberto Eco, do Machado de Assis, às vezes a trama não necessariamente é o melhor. Cada um fala do que quer. É a arte que eles conseguem fazer com as palavras. E existe o que os ingleses chamam de os contadores de história. O cara que tem uma boa história para contar. E o meu sonho era ser um deles. Deixa eu ir para o intervalo, a gente volta para o último bloco do programa, ok? Sem Censura, volta já já. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de teatro, de música sertaneja e de pessoas que mudaram suas vidas. Camila, nós temos perguntas. Comentários, temos alguns comentários. A Michele Cavalcante comentou que é fã do Celso Poça Júnior. Ela super indica qualquer livro dele e citou Operação Balma, O Revelador, A Farsa de Artemis, todos eles maravilhosos. Opa, legal. A Heloísa Dias comenta, Fabiano Barcelos, um amor de pessoa. A Licionara Barroso pediu para eu fazer esse comentário. Parabenizar o do Fabiano Barcelos, dizer que ele é incrível, é um exemplo a ser seguido. Pô, obrigado. Olha, obrigado. maravilha. A rede está assim, tá? Tão Tá todo amorosa mundo, hoje, todo mundo acreditando dando no sonho. força. Exatamente. Todo mundo querendo sonhar junto. E aí, Celso, então você escreveu 3 livros. Isso. E lancei um quarto de um autor, chama-se Juca Cerrado, um livro chamado Turco, muito bom, porque eu quis... o meu sonho é produzir os meus livros paralelamente a alguns livros de outros autores iniciantes. Então... O que você está gostando mais, ser escritor ou ser editor? Não, ser escritor. Eu gosto de ser editor. Eu sou apaixonado por livro. Eu sou aquele cara que compra o livro, cheira o livro. E sempre fui um leitor inveterado, assim, e sonhava em fazer isso, produzir os meus próprios livros. Mas eu acho que a editora não pode ter um autor, né? Uma editora precisa para trilhar um mínimo caminho e ser uma editora média de sucesso, ela precisa ter alguns autores em linhas que não podem ser muito diferentes numa editora pequena, mas que sejam alguns autores com histórias diferentes. Ok. Celso, olha só, a gente vai conversar um pouquinho com o Gustavo, mas a gente vai voltar porque a gente fica mais tempo no Facebook. São caríssimos? Não, pelo contrário. Esse livro, o preço de capa dele é R$38, que é um preço muito razoável para o mercado é o preço atual. de um livro, assim, e o e-book é o mesmo preço? Não, o e-book é R$15,50. Viu só? Ó, gente, PDF, imprimam. Obrigado, Celso. Obrigado você. Gustavo, olha só. Essa ideia do Michel Teló no palco do Teatro Municipal, cantando música sertaneja, é a coisa mais irresistível que eu já vi nos últimos tempos. Uma ideia muito boa, mas muito boa. Eu gosto muito do quadro dele apresentado. Ele é um cara muito Como é que você carismático. passou do quadro do Fantástico para o Teatro Municipal? Foi assim, há 2 anos atrás, eu escrevi um musical contando a história do samba, que o Diogo fez. Foi convidado pela Musiqueria e pela Aventura. Aí logo que estreou, foi um super sucesso. Eles falaram, não quer fazer da música caipira? Eu falei, bom, o samba eu estudei a vida inteira. Você é do samba. Eu sou passista da Mangueira há 30 anos. Olha eu só. amo isso. Amo, é uma paixão. Que nem o cara é flamenguista doente, eu sou mangueirense doente. Adoro. Ser passista desfilando. É aquilo mesmo. As pernas fazem assim, você fala, mas não é possível. Adoro isso. E quando eles me chamaram, eu falei, bom, o samba eu só precisava relembrar. A música caipira eu vou ter que estudar. Mas eu tive, diferente assim, a coisa de escolher a profissão, na vida eu só tive uma dúvida nisso. Eu ia ser ou veterinário de cavalo e vaca ou ator. Por que Porque a minha família tem uma fazenda no interior de São Paulo, de café e leite. Agora nem é mais de café e leite. Mas eu passei muito tempo da minha infância e adolescência lá. E eu amava aquilo. Amava. E eu tinha álbuns de vacas e bezerros, colecionando tudo. Então, quando eu comecei a ler para estudar música caipira, aconteceu uma volta a um botão, que quando eu tinha 16 anos eu fui fazer teatro com Miguel Mandros. Yeah. Eu falei, não, eu não quero ser veterinário. Eu já estava vendo Unicamp, aquela que tem aqui no Rio. Rural. A Rural. Yes. Onde eu ia entrar, eu falei, não, eu vou ser ator. Pum. E aí, nunca eu deixei esse lado rural da minha vida e da minha infância lá atrás. Quando eu comecei a ler isso, foi dando mexeu muito comigo, assim. Eu tinha perdido minha mãe há pouco tempo. Eu realmente voltei para minha infância, para um lugar que eu acho que é
Eu até escrevi uma frasezinha na peça que é assim: quem infanciou no meio do mato tem poesia para a vida toda. Tá. Eu realmente, eu ficava conversando com os bois no meio do pasto, meus irmãos iam jogar futebol, meus primos, e eu detestava jogar futebol e ia conversar com os bois. E eu acho que a partir Muito daí bom. veio um lugar assim de lírico para o espetáculo, sabe? E quando eu conheci o Michel, eu pensava assim, como é que eu vou fazê-lo se apaixonar pelo teatro, pelos códigos que são outros? Mas ele fez participou de um concurso, de um grupo de dança. De dança eu li Então isso ele no tem Paraná, a né? coisa de aprender a marca. Ele é O corpo, super, ele sabe que corpo tem um se papel, dá uma né? marca para ele, aprende na hora, nunca mais esquece. Ele é super profissa. E muito gente boa, os meninos que fazem a peça com a gente, são atores que trabalham comigo já há 4 anos. Fizeram o Samba Futebol Clube e depois o Gilberto Gil, Aquele Abraço. São atores músicos. Então a linguagem é essa. E voltando aqui para porque eu ouvi o papo dos três. Porque não tem a e ver. mexe muito. Primeiro que eu sou um ator, sempre fui ator, produtor, como o Armando. E aos 37 anos, eu escrevi a primeira peça e eu produzi essa peça e isso mudou muito a visão do mercado, porque eu era um ator, um bom ator, legal, tem vários. Mas quando você passa a ser ator, escrever e você bota a sua ideia, você vai atrás, isso mudou a minha vida completamente. Eu tive um reconhecimento muito claro na hora que eu escrevi. Eu nunca quis escrever. Quem queria ser escritor era o meu pai, mas não deu tempo de fazer essa sua mudança. E eu vivi escrevendo peça de teatro. E eu estudei música a vida toda por prazer, não ia ser músico. E eu saquei que eu botando isso com o teatro, escrevendo musical, eu ia conseguir juntar música brasileira e teatro. E foi levando. E aí acho que o Bem Sertanejo foi uma mistura de tudo. Aquelas coisas que a gente não escolhe. Eu fui escolhido para fazer. Não fui, quero falar sobre a música caipira. E foi mexendo de uma forma muito, muito bacana. E fala do preconceito. Isso que é incrível. Porque principalmente no Rio, tem um preconceito muito grande com música caipira. Com música sertaneja. É uma música menor, É menor. é música brega. O samba já tem. O samba, quando foi para o Municipal, foi com a Beth Carvalho, comemorando 40 anos de profissão. E essa é a primeira vez no Rio, no Teatro Municipal do Rio, que o sertanejo chega com um espetáculo. Não, acho que é a primeira vez que tem um espetáculo musical sobre sertanejo. A gente já teve vários musicais, mas não teve sobre um musical sertanejo. em São Paulo ano passado, chamado Nuvem de Lágrimas. Tá, e era que bom contava assim? Era totalmente diferente da estrutura aqui desse musical que eu estou fazendo. Mas contava a história de uma família, com as músicas do Chitãozinho e Chororó. Esse não, ele conta a história. O que eu fiz, o primeiro ato, eu conto um sertão mítico. Eu vou falar de um sertão que tem o cara lá da roça, que nasceu no interior, mas mistura com modernistas, mistura com todo mundo, escritores, poetas, que ajudaram a criar esse sertão brasileiro, que vai existir, vai ser criado, como quase tudo no Brasil, no início do século passado, final do século retrasado. É quando o Brasil vai encontrando a sua identidade. Posso mostrar um pedacinho, então? Claro. Que aí a gente sabe mais do que está falando. Vamos Claro. lá, Emília, por favor. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando eu sou muito feliz. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai se anda em destino, cidade e noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, o vento vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar.
Quantas músicas você São conhece? 56 músicas não cantadas inteiras, né? Mas enfim, é isso daí Vai o tempo inteiro. Não, tem muito texto, porque aí eu Tem? faço, no primeiro ato, esse sertão mítico, tem todas as referências de Manuel de Barros. Eu fui para o sertão. Através da música sertaneja, eu vou mostrando o sertão brasileiro, o sertão do Guimarães, o sertão do Manuel de Barros, o sertão da Cora Coralina. Misturo poesia, cenas de texto mesmo, é teatro. E no segundo ato, eu conto a história do artista caipira. No circo-teatro, na rádio, porque na fazenda tinha uma coisa que eu acordava às 5 da manhã, ia para o estábulo trabalhar com o pessoal. Quando dava a hora do almoço deles, que era 9, eu tomava café e ia para a casa do vaqueiro-chefe. Que quando eu brigava com meu pai, dizia que eu queria ser filho do vaqueiro. E a coisa que me marcou muito é que era eu, ele e um rádio. E ficava assim na hora do almoço ouvindo aquele rádio. Eu falei, eu tenho que fazer uma cena que o rádio seja a coisa principal. Tudo se passe dentro do rádio. Enfim, aí o gringo traduziu o cenário de uma forma maravilhosa. O primeiro ato é uma floresta e o segundo, começa nessa cidadezinha caipira e o artista caipira vai até chegar nesse mundo pop multimídia que virou a música caipira atual. E eu fiquei impressionado com a resposta. A gente estreou em São Paulo, fizemos Porto Alegre e Curitiba. Nós já fizemos 3 sessões extras. No Rio, a gente estreia amanhã, já abriu a sessão extra. Que legal, tem sexta-feira. procura do público. Eu estava pra com medo ver. aqui do Rio, porque é a cidade menos caipira. E, pelo visto, está indo certíssimo, está dando certíssimo. Porque a gente tem 4 sessões e abriu a... Ainda tem, quer dizer, as 3, pessoas ainda podem consegue procurar. na sessão extra que abriu hoje, sexta-feira às 4 da tarde. Vai ser sexta-feira às 4 da tarde. Quem quiser ainda dá para correr Ainda dá pra comprar. para ver. De lá vocês vão para onde? De lá nós vamos para Brasília, depois de Brasília vamos para BH, Belo Horizonte e termina em Ribeirão Preto. Mas falando da coisa do preconceito, eu acho que a gente vive um momento assim, de muita intransigência com tudo que é diferente dos padrões. E eu senti essa coisa da música caipira, eu falei assim, eu quero que isso esteja na peça. Então o segundo ato, eu me baseei muito numa tese de doutorado que virou livro do Gustavo Alonso, chamado Cowboys do Asfalto, em que ele questiona essa coisa de o caipira bom é o caipira de raiz e o sertanejo pop não é bom. E aí, mas é interessantíssimo o livro do cara. E eu falei, eu vou botar isso em cena. Então, o rodeio da peça da gente tem 2 personagens. É o caipira raiz e o sertanejo pop. E eles duelam. Eu não estou querendo defender um ou outro. Eu quero deixa que o público escolhe. Okay. O que me interessou foi contar a história de uma viola caipira que começou no século XVIII e chegou até hoje em dia no mundo com o Teló, na Croácia, sendo o primeiro lugar no mundo. Maravilha. Mas a gente vai continuar conversando. Eu queria agradecer muito a vocês por terem vindo ao Sem Censura hoje, a vocês de casa que nos acompanharam. Agora, se você estiver na TV Brasil, você vai assistir ao programa Cenário Econômico. Se você estiver ligado no Facebook, a gente continua mais 10 minutos. Pode ser? Então tá, o Sem Censura volta amanhã, 5 da tarde. Até lá. Estamos agora só no Facebook. Ok, Camila, nós temos comentários, perguntas? Temos. A Denise, de São Pedro da Aldeia, ela pergunta, ela disse que está amando o programa e ela tem maravilhosas histórias. Ela é aposentada e adora escrever. Ela queria saber como se tornar escritora. Você tem algum conselho, alguma dica? Ótima pergunta. Os autores, eles têm vários caminhos atualmente, né? Um deles é apresentar o seu manuscrito a uma editora tradicional, que vai avaliar junto com centenas de outros e, infelizmente, Isso ele está falando mal das editoras tradicionais, não. Na verdade, eu sempre digo que são muitos autores com um livro embaixo do braço e um sonho embaixo do outro. E as editoras não podem editar todo mundo, gente, é uma a gente realidade. sabe, se né? Proust não passou, imagina a gente. Existem os autores que fazem essa autopublicação, que hoje em dia é muito fácil também. Ele quase não precisa fazer nada, ele bota o livro na Amazon lá e faz uma capa meia boca e vai embora. Existem os autores que partem para formar uma pequena editora, que foi a minha iniciativa,
E, logicamente, alguns não têm para investir. Eu tinha algum dinheiro para investir e fazer os primeiros livros. Agora eu estou naquela que os 5 tem que pagar o 6º, os 6 tem que pagar o 7º, e aí a editora vai em frente. Então, e existe o caminho da... Alguns autores pagam a editoras, existem editoras que vendem o seu serviço a autores. O autor paga uma determinada soma e a editora entrega, ele toma aqui seus 100, 200, 300 livros e às vezes coloca lá a venda online. Então, o caminho mais tradicional é ela pegar o manuscrito e mandar para um agente literário. Geralmente existem bons agentes no Brasil, bons agentes literários que pegam textos de autores novos, olham, ajudam, fazem leitura crítica, ajudam o autor a melhorar o seu texto, porque geralmente o autor também fala, terminei o livro, e o livro está longe daquilo que vai chegar lá, está longe. Mas o agente literário já o ajuda a cumprir as primeiras etapas, melhorar aquilo, e aí o agente literário encaminha para a editora mais indicada para aquele tipo, para aquele gênero. Ou partir para uma, como eu falei, uma autopublicação. Eu, como editor Itapuca, estou impressionado com a quantidade de gente que traz material. Não tem um dia na semana que não apareça um autor, como eu digo, com um sonho embaixo do braço, livro. E eu estou tentando até pensar, e eu não me preparei para isso. Né? Isso também, né? Para isso também. O que fazer? Porque o editor pequeno ele tem uma equação difícil. Se você faz uma tiragem pequena, o custo fica alto. Se você faz uma tiragem grande, o autor brasileiro ele não consegue vender tanto. Eu me lembro do curso da PUC, que uma agente literária chamada Vera Sochará, ela falou assim, ela deu uma ducha fria um pouco em todo mundo, que tinha vários ali com essa ideia, e ela falou assim, olha, autor brasileiro premiado vende 300 a 800 livros. Não adianta vocês se iludirem. Então, o editor pequeno, com o autor iniciante, ele fica num dilema, nessa equação, em que ele sabe que ele vai vender, ele tem que fazer uma tiragem pequena, ele sabe que ele vai vender, mas vai demorar. Então, eu estou analisando as obras que estão me trazendo, em algumas eu penso, esse livro merece, mas ele tem que entrar lá em 15º na fila para esperar que as vendas, né? Eu estou Eu fiquei querendo te perguntar, no começo que você falou, quanto tempo está demorando para você viabilizar a tua editora? Quer dizer, você já não ficar preocupado. Você foi muito rápido, não foi? Em relação ao retorno? Não é? Sim. Foi muito... O nicho do negócio foi uma boa descoberta, né? Então você deslanchou muito rápido. O caso dele é mais tradicional. Você já teve retorno? Você já conseguiu? Não, longe disso. É muito diferente, né? Muito diferente. A editora entrou agora na fase 2, que é essa fase que eu te expliquei, que 5 livros tem que pagar a edição do 6º, 6 o 7º, até um número que não é um número preciso, mas em torno de 20 livros impressos, e 30 e-books, mais ou menos, que aí a editora vai entrar na fase 3, que significa que esse catálogo automaticamente garante uma edição mensal, um livro por mês, pelo menos, para depois, um processo que eu não tenho certeza quantos anos eu posso levar, depende se as coisas conspirarem a meu favor, de entrar na fase 4, que é onde eu efetivamente começo a tirar uma remuneração como escritor, pelo menos, eu não digo nem como editor. Maravilha. Então, esse processo, Vera, ele vai demorar alguns anos, obviamente. Mas você não me parece nem um pouquinho nem assustado, nem feliz com essa possibilidade. Não, eu estou assustado, estou preocupado, mas eu estou tão feliz que está valendo a pena, né? Vale, é um processo. Eu não sei se o Fabiano em algum momento chegou a ter medo, né? Eu brinco que todo dia eu vou dormir com medo, pensando em dinheiro, e acordo com um sorriso de orelha a orelha para trabalhar nos livros. Maravilha. Vou aproveitar o gancho e usar a pergunta da Cláudia. Ela pergunta para o Fabiano se teve algum momento ou situação que fez você duvidar do seu sonho. Não teve. Você tem medo, claro. É um universo completamente desconhecido. Eu acho que tudo que muda, né, na tua vida dá um certo receio, medo do desconhecido. Mas nunca tive dúvida em relação a onde eu ia chegar. Eu sou um cara que eu busco muita informação. Eu escuto opinião e filtro, né? Eu aprendi isso na medicina. Paciente que chega lá cheio de opinião, Dr. Google, né?
Então eu aprendi ali que a informação é completamente diferente de opinião. Então eu comecei a ficar próximo de pessoas que entendiam do assunto, comecei a ler muito e comecei a falar, isso aqui vai dar certo. A única variável que tem aqui é se eu vou dar certo nesse universo. E eu, graças a Deus, confio muito aonde eu piso e gosto, eu confio muito no que eu posso realizar ali dentro. E eu não tive dúvida não, mas medo, com certeza. A gente vive com medo. Gustavo, você disse tudo que você queria dizer da peça? Acho que Você sim. falou do elenco, Fala, falou o do elenco. diretor. Eu O queria diretor falar- é você que está dirigindo? A o direção texto musical é do seu? Marcelo Neves. Tá. O figurino e o cenário são muito lindos. O espetáculo é plasticamente belíssimo. São do Marcelo Olinto, figurino, e Gringo Cardia. Marcelo. E o Gringo Cardia, um dos cenários mais bonitos que eu já vi dele. A luz é do Maneco Kinderé e do Binho. É um elenco extraordinário, porque os 11 tem o Teló e mais 10 atores. Os 10 brilham junto com o Teló. Que delícia. E está sendo um sucesso incrível. E é muito bom poder... Eu acho que eu estou contribuindo de alguma forma de fazer um teatro musical brasileiro onde conta a história do Brasil. O Sambrá contava um pedaço da história do Brasil através da música. E essa caipirada agora está contando um interior. Eu fui fazer Ricardo III ano passado em Rondônia e Roraima. E aí eu já estava estudando e eu pensava, cara, esse país é uma loucura, porque ele é gigantesco. Era tudo aquela índia, a menina era uma venezuelana, não parecia mais uma índia da Venezuela do que brasileira. E aí você fala, essa era a música que a maioria do país ouvia. E muita gente não conhece a música sertaneja. É novidade pura. Mas aqui a gente não conhece, né? Porque aqui é muito diferente. Mas lá eles conhecem. Lá eles conhecem, é o que eles mais nós ouvem. aqui no Rio, né? E eu Uma ficava novidade. pensando, imagina na década de 70, quando o cara via uma televisão, porque hoje em dia com a internet isso mudou muito, e a menina tinha que andar na calçada de Copacabana, vestindo aquela roupa, e o conceito todo era, toda a moda era lançada no Rio. Ainda é, Gustavo. Ainda é, mas é menos. É complicado Niterói por causa também. disso. Niterói também. Mas não. é menos, velho, é menos. Agora é em menos. Paris a moda. Quer dizer, é que nem eu adoro o personagem quando chegava falando de SMA aqui na Fazenda, que virou uma coisa globalizada. Mas aí A você gente- consegue ter espaço, por exemplo, a história do Michel é isso, né? Um cara que saiu de Medianeira, cantou no Mato Grosso, foi morar no Mato Grosso do Sul, e Obama, sabe, a coreografia dele. Tem uma... Menina, eu estava em Budapeste, Explodiu, o telefone de uma pessoa que estava pedindo informação tocou, o toque do telefone era nossa, eu falei, não tô acreditando nisso. Em Budapeste. Quase um ano na primeira parada de sucesso, a música caipira. É um negócio eu acho fabuloso. que a O gente sertanejo é a música mais escutada no Brasil. hoje em dia sim. Hoje em dia sim. É o ritmo que é mais E escutado. o que é doido, porque a música é super simples, então o croata canta em português. Você fala, que delícia. é o português sendo cantado. Como é que você vai, mas essa música não é boa como a música tal? Aí eu acho que isso é Quer dizer, questão do óbvio, você tem preconceito. toda a razão. Imagina perfeitamente. Ai, que delícia. Eles podem repetir, porque é muito repetido. É simples. A minha filha cantava em japonês. Quando ela ouvia aqueles desenhos animados japoneses, Jiraiya, não sei das quantas, ela cantava japonês. Eu ficava pasma. É igualzinho os croatas cantando Michel Teló. E aí, como você vai dizer que um dos repórteres me perguntou, mas a alta cultura recebendo a cultura popular... Eu falei, não acredito existe nisso. isso. Para mim, Nossa, a alta palavra cultura... alta cultura é tão- Para mim não existe. Lá em casa eu ouvia Maria Callas e Marrom. A vizinha é falava, tão- você ouve de Maria Callas ao Alcione? Eu falei, E você tudo, minha reconhece? filha. Ela era uma loucura. Eu acho que é isso. Arte popular. Arte é arte, né? Qualidade é qualidade, né? O Luiz Enoque pergunta se a peça vai para Recife. Por enquanto, essa primeira fase são 7 cidades e não temos ainda o Nordeste. Olha só, você nasceu no Recife? Eu sou pernambucano. É mesmo? Que coisa Meu bonita pai é isso, hein? pernambucano. Do Parabéns. Recife. Parabéns. Conhece a história do Gilberto Freire, né? Sim. Conhece que a mãe dele disse assim, meu filho, você está indo para os Estados Unidos, Gilberto Freire. É maravilhosa essa Agora, história. duas coisas eu queria te dizer. Essa história é muito Primeiro, trate todo mundo igual. Porque você sabe, a gente nunca sabe as voltas que o mundo dá. De repente uma pessoa está aqui, outra pessoa está lá. Trate todo mundo igual. E outra coisa, nunca diga que você é pernambucano. Porque a gente não quer humilhar ninguém, né, meu filho? A megalomania do Pernambuco. Não é linda essa história? Eu adoro essa história. Pernambuco. Não, mas tem essa coisa lindo. da maior avenida em linha reta, tem o maior shopping das Américas, tem uma... Pernambuco para o mundo. de Pernambuco. E é incrível, eu acho incrível. E eles têm razão. Eles têm uma coisa da cultura deles forte. Tem. Né? Gente, é a única bancada no parlamento que funcionava como bancada. Eu via isso. A bancada de Pernambuco funcionava, entendeu? Você tinha
o cara da direita junto com o PT, eles, entendeu? Iam juntos. É muito extraordinário. É a única bancada no Brasil que funcionava assim. Não, e essa coisa da cultura mesmo, dessa manutenção da cultura, o carnaval é uma coisa de louco. E é o carnaval deles. É o carnaval não de lá. Não tem Não, nada é o a ver com carnaval o resto. multicultural de Recife. Dezembro. Dizem que é o único estado do Brasil em que os torcedores não têm times de fora, do Rio e São Paulo. São só os de lá. Ah, é? Não tem aquela história do cara ser, sei Não lá, é Flamengo Náutico do e Rio. Corinthians, não. Não. Eles não são só os de sabia. lá, né? Esporte Recife, Dizem isso, Náutico, Você ficou lá até quantos anos? Eu vim cedo, na verdade, a história é muito louca. Meus pais são cariocas, mas eles, durante um período, meu pai se mudou para lá para estudar. Meu pai fez Direito na Faculdade de Olinda. E eles moraram muitos anos, assim, mais de 15 anos no Nordeste. Minha mãe se apaixonou por Recife. E ela falou assim, não existe cristão que me tire daqui. Eu quero que meus filhos nasçam aqui. E as amigas da minha mãe, todas do Rio de Janeiro e São Paulo, falavam, você tá louca? Seu filho vai ser Paraíba. Ela, não, Paraíba não. Pernambucano, e com muito orgulho. Então, eu vim para o Rio de Janeiro com 7 anos de idade, mas se eu chegar em qualquer lugar e dizer que eu sou carioca, mas eu levo um tapa da minha mãe. Porque foi tanto Primeiro trabalho. que você nasceu lá. Ela queria tanto que eu fosse pernambucano Até e que ela você fez humilha. questão. Eu cresci, a minha identidade cultural é pernambucana, a minha memória auditiva é pernambucana. Eu lembro de eu falando com sotaque. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu sofri preconceito porque me chamava de Paraíba. E eu brigava na escola que eu tinha que falar, Paraíba não, eu sou pernambucano. E é diferente. É maravilhoso sotaque tudo, do- a cultura, a do comida, pernambucano. a manutenção da cultura é uma coisa muito bonita. E você vê, os jovens de lá são muito mais politizados do que os jovens de outros lugares. Existe uma necessidade de se manter pernambucano, que é, de certa forma, uma identidade que também nos lembra como a gente deveria se sentir sendo brasileiro, e que a gente não é. Uma coisa de defesa mesmo, de manifestação, de se manifestar, de dizer o que não quer, o que não gosta, de ir para frente de uma praça porque estão arrancando uma árvore, algo que a gente aqui realmente a gente não faz. eu O Rio de fiquei- Janeiro é metido a cosmopolita. O pernambucano, ele segura mais. Me chamou a atenção lá a coisa musical. Como tinha uma música própria, e no resto do Nordeste que eu conhecia, tinha rolava uma Bahia, mais ou menos, em tudo. E lá, meu filho... Rola axé- Bahia, não. Era- Rola Bahia, Não não. rolava Bahia, ao contrário. Ao contrário. Não entra mesmo. Pernambuco Não, e é Bahia, lindo. ele se estranha. E é lindo. O carnaval é uma coisa fabulosa. Sempre que eu posso, eu passo carnaval lá. Carnaval é Mela fabuloso. Mela, você gosta? Adoro. Eu já fiquei hospedado em Olinda. Ele durante gosta o carnaval. mesmo. Eu Ele gosto. gosta. Gostar do Mela Mela é dose. Não, realmente Mela não. Eu vou. Eu fico perdido Tá ali no bom. meio. Adoro. A Jane Mossa, ela está perguntando onde ela pode encontrar as músicas da peça. Olha, Existe alguma playlist, a gente alguma a gente vai agora... Tem uma playlist, eu sou péssimo nisso. Ai, meu Deus. No Spotify. Acabou comigo. No Spotify. Deve ter aí no... Pode botar um nome aí que deve Mas achar. tem a playlist, Eu fiquei aqui eu não vou curioso, pensei saber, mas nisso. tem um Bota lugar que tem depois todo o no Facebook, repertório. né? Tem, se você for na página do Facebook, Bem Sertanejo Musical, você vai conseguir... Aqui que eu estou falando para você, vai conseguir acessar a playlist com todo o repertório da peça. E a gente vai aproveitar o Municipal, claro, e filmar o espetáculo lá. Ai, que legal. Para, Maravilha. quem Lógico. sabe, sair em DVD. Então tá bom, posso terminar o programa? Pode. Então tá. Obrigada, Armando. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Obrigado. Gustavo. Obrigado, Fabiana. Obrigado. Camilinha, até depois de amanhã. E amanhã, quarta-feira, estamos de volta, ok? Até lá, 5 da tarde.